Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos reunidos aqui para compartilharmos conteúdos importantes da nossa Sagrada Torá, sempre nos lembrando que a Torá não é um livro de histórias e contos, mas sim, ela tem uma profundidade infinita, porque ela trata da sabedoria infinita de Deus. Todos os personagens, locais, localizações, nomes, atitudes, eventos são reflexos da revelação de Deus nos infinitos mundos espirituais. Há segredos incríveis por trás da Torá. Para podermos adentrá-la, primeiro precisamos dar o primeiro degrau. Precisamos subir no primeiro degrau, que é o quê? As explicações mais simples, as explicações literais, mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, inspirados pela Hassidut, pela filosofia hassídica, que mostra uma profundidade maior, mesmo sem revelar grandes segredos. Essa profundidade já se faz presente quando ela pode ser aplicada no nosso dia a dia. A Torá, diferentemente de qualquer outro livro, a Torá ela é atualíssima, porque Deus está acima do tempo. Ele quer que o ser humano a estude, particularmente o povo de Israel, por extensão os Bnei Noach e monoteístas. Hashem quer que a sua essência maior seja captada pela Torá, pelo estudioso da Torá. Lembrando a primeira palavra dos 10 mandamentos. Quando os 10 mandamentos foram outorgados, a primeira palavra em hebraico, aliás, que a origem dela é egípcia, a palavra é Anohi. O que significa Anohi? Anohi significa eu. Eu sou eterno, teu Deus. Mas normalmente a palavra usual é Ani, não Anohi. Vem o Talmud e nos revela que Anohi é um acrônimo. São as primeiras letras de várias palavras que formam uma frase. Ana, Nafshi, Ktavit e Erevit. Eu, minha alma, escrevi e entreguei. Deus se condensou entre aspas, parênteses, colchetes e chaves. Nós não entendemos muito bem o que é isso, mas Deus se condensou e se colocou graficamente por meio da sabedoria expressa na grafia ou nas palavras da Torá. Dessa forma, nós podemos captar a sabedoria divina justamente estudando a Torá, processando intelectualmente as mensagens da Torá e, principalmente, aplicando as profundas lições na nossa vida, no nosso dia a dia. A proposta do tema de hoje é a revelação divina frente ao faraó. Paró, em hebraico, faraó, vem de um verbo. O verbo é lifroa. Lifroa significa cobrar. A tradução de faraó em hebraico seria cobrador. Qual a ideia aqui da cobrança? Assim como existe uma cobrança do lado da santidade para as pessoas se conectarem com Deus, o outro lado da santidade também faz as suas cobranças, porque é o trabalho dele, do mal, do antagonismo à santidade. Cobrar das pessoas que elas, Deus nos livre, se afastem do divino, se afastem da sintonia com Deus. O mal, cumprindo com seu papel de contrastar com o bem. O berço da civilização humana foi a crescente fértil, conforme consta nos livros de história. Crescente fértil
são duas regiões do mundo. Em primeiro lugar, a Mesopotâmia, que era a precursora da Babilônia, os antigos sumérios, a capital chamada de Akkad dos antigos sumérios, entre outras cidades, e também o antigo Egito, o Império Faraônico. Eu não sei se a dinastia de Mênfis e Tebas, eu não sei os detalhes da história do Antigo Egito. Mas, oficialmente, pela história, são essas duas regiões que despontaram no progresso da civilização a partir da destruição da Torre de Babel. Curiosamente, Babel Bavel, é o mesmo nome da Babilônia. A Torre de Babel foi construída na Babilônia, na Mesopotâmia, entre os antigos sumérios, com a participação da humanidade inteira, que se uniu, mas para confrontar Deus nos livre, o Criador. Paró, quando teve a visita, o encontro do patriarca Yaakov. O patriarca Yaakov já tinha 130 anos, já na época dele era considerado uma idade avançada. O Paró pergunta para o patriarca quantos anos o senhor tem, ele revela, e no final dessa conversa o patriarca dá uma brachá, uma bênção, que o rio Nilo venha ao encontro do Paró, que o rio Nilo traga muita abundância e muito sustento para o povo egípcio. Só que o Paró se aproveitou dessa bênção para manipulá-la para o mal. Ele começou a se apresentar como uma divindade, porque o Nilo já era considerado uma divindade. Mas o Paró disse, eu sou uma divindade maior que o Nilo, porque ao me aproximar, e na verdade era toda a dinastia dos faraós, pai, filho após pai, pai, filho, neto, as várias gerações, desde Jacob até o Paró da época de Moshe, quando eles se aproximavam do Nilo, as águas do Nilo iam ao encontro do Paró. Ele começava a transbordar na direção do Paró. Ele se valeu desse fenômeno sobrenatural para se promover como uma divindade. O Paró sabia a verdade, porque foi transmitida pela tradição da própria família dele, o encontro com o patriarca Jacob. Eles sabiam que essa bênção vinha de Jacob, eles sabiam da história do vice-rei do Egito, de Yosef, eles sabiam que aquela família era iluminada, eles sabiam da inspiração de Yosef, quando Yosef falou que ele não era simplesmente um interpretador de sonhos, mas que Deus iria colocar a inspiração na mente do Yosef e na sua própria boca, expressando a revelação de Deus por meio da interpretação dos sonhos. A dinastia faraônica sabia quem era Deus. E quando Moshe foi falar oficialmente com Paró, Moshe disse, eu vim em nome de Deus. Aí o Paró perguntou, quem é esse Deus que eu não o conheço? Isso está escrito na Torá. O Midrash, o Talmud, explicam em maiores detalhes essa pergunta. E o Paró pediu para trazerem um enorme livro, uma enorme lista, constando todos os nomes de todas as divindades da época. Tinha lá o Deus isso, o Deus aquilo, o Deus da umidade relativa do ar, o Deus da curvatura do vazio, o Deus da unha encravada. Tinha um monte de deuses lá. O Deus isso, o Deus aquilo. Aí o Paró falou, olha, não consta na minha lista esse tal do Deus que é o Criador dos céus e da terra. O cara era um atrevido.
era um petulante, ele era um cara de pau. Ele conhecia Deus, ouviu falar sobre ele, tinha a plena consciência da existência de Deus. No entanto, ele se atreveu a negar a existência de Deus. Por quê? Porque o Paró representava o egocentrismo da época, a idolatria centrada num ser humano. Paró não foi o único ser humano a ser considerado Deus. A maior religião desse país também considera o ser humano Deus. A exemplo de todos os ídolos da antiguidade, todos os Césares, Júlio César, seu sobrinho neto, Augusto César, e centenas de anos de imperadores romanos, todos eles eram considerados divindades. Eles ofereciam sacrifícios, tanto por meio de animais como por meio de seres humanos. Os líderes do exército inimigo eram sacrificados e trazidos como oferenda para o César, para o imperador, que era considerado um deus corpóreo, um deus corporificado. Deus nos livre. Muito bem. Paró centrava em si, na sua cultura, na sua civilização, no seu país, na sua estrutura comunal, comunitária, social, da sociedade. Ele representava o que tinha de mais sofisticado naquela época, em termos de civilização. Mas ele convergia para si toda a adoração de todos os cidadãos egípcios. Quando Moshe veio dar as boas novas de que o povo de Israel seria liberto por Deus, Paró, então, negou a possibilidade de alguém maior que ele que pudesse dobrá-lo. Vamos nos lembrar que o Paró não está sendo sincero, porque já tinham avisado no passado que um varão, um menino que cresceria, um homem entre os hebreus, tomaria o reino, o destituiria, ou seja, quebraria com o reino do Egito. Por isso que ele ordenou e decretou que todo menino nascido seria afogado no Nilo. Graças a Deus que as parteiras e as suas milhares de subalternas não acataram a decisão, o decreto. De qualquer forma, Hashem já tinha avisado a Moshe que o povo de Israel sairia do Egito. Chegou a hora da redenção, chegou a hora da revelação de Deus. Assim como houve a redenção no passado, na redenção do Mashiach, Hashem também se revelará. Mashiach vai ser um homem, um rei de carne e osso. Nada de Deus, nem de filho de Deus, nem de parte de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos parte de Deus. Todos nós temos uma faísca divina que nos anima por dentro. Então, Hashem avisou que no começo, Paró não autorizaria os judeus, nem mesmo para ficarem 3 dias fora do Egito, no deserto, para servirem o único Deus. Paró ofereceu uma resistência impressionante, até que chegou o ponto. Hashem já avisou Moshe que, por meio das 10 pragas, ele abateria o povo egípcio e quebraria essa resistência enorme que o antagonismo à santidade oferecia naquele momento, centrado no máximo da impureza. Por que a idolatria, de passagem comentando, por que a idolatria é tão grave no judaísmo, a ponto de um judeu preferir deixar-se morrer do que transgredir esse mandamento divino
de não praticar a idolatria. A idolatria é muito grave porque ela incorre na negação de Deus. Como que um ser humano pode ter princípios éticos e morais, não aqueles delineados pela mente humana, porque os princípios delineados pelo racional, pelo intelecto, o intelecto é traiçoeiro. Ele pode chegar a conclusões absurdas por meio de sentimentos errados, o poder cega as pessoas podem chegar a conclusões totalmente erradas. Mas, quando princípios éticos e morais estão entrelaçados ou são provenientes de mandamentos divinos, eles devem ser cumpridos mesmo quando o intelecto força a uma outra conclusão. Mesmo quando o intelecto se mostra traiçoeiro, a pessoa que é um monoteísta, que idealiza um único Deus, tem que ser fiel aos princípios básicos que a norteiam, não pelo aspecto intelectual, mas pela ligação com o divino, pela ligação com Deus. Muito bem. Hashem começou a se revelar. Os sábios explicam que cada uma das pragas foi para punir pelo sofrimento que os egípcios impuseram a Deus, a Deus, ao povo de Israel. Toda pessoa que tem uma faísca divina, na verdade, Deus também está envolto em todas as circunstâncias da vida da pessoa. É algo paradoxal, porque é Deus que provoca tudo, mas existe um conceito, por exemplo, que uma parte da presença divina se exilou junto com o povo de Israel. Então, Hashem, por meio de cada uma das pragas, e Hashem começou já com um golpe de misericórdia. Quem ele abateu? Uma divindade do Egito, que era o Rio Nilo. Sem o Rio Nilo, não há civilização egípcia, porque o Egito ele é todo um deserto. Somente o rio, que por meio de canais de irrigação, pode fazer crescer a agricultura, porque toda a África como um todo, salvo raríssimas exceções, particularmente o norte da África, é um grande deserto. Então, na verdade, é o Rio Nilo que faz a diferença e é o primeiro a ser abatido quando a água se transforma em sangue. Não era uma água tingida de vermelho, era sangue mesmo. Tinha cheiro de sangue, tinha consistência de sangue, e se houvesse lá um hematologista, verificaria por análise laboratorial que realmente se tratava de sangue. E quando os judeus bebiam a água, quando pegavam um copo de sangue, virava água. Quando o egípcio pegava de volta, virava sangue. A única exceção é quando os judeus vendiam a água para o Egito, então ela continuava água, mesmo indo parar na mão dos egípcios. Então essa foi a primeira praga e tantas outras, até que culminou com a morte dos primogênitos e de pessoas importantes em cada casa. Se não houvesse um primogênito, seria a pessoa mais importante. E até nas prisões e até entre os animais, todo primogênito morreu, com a exceção do Paró. Por que o Paró sobreviveu? Por que o Paró foi poupado por Deus? Porque ele simbolizava o antagonismo a Deus. Então, a revelação divina foi a forma de quebrar com o egocentrismo, com a impureza, com o antagonismo à santidade, centrado na adoração de falsos deuses, particularmente a adoração do Nilo e a adoração do Paró. Hashem falou para Moshe, e aí tem uma explicação racídica da Hassidut. Moshe Rabbeinu, ele não falou diretamente com Paró. Moshe Rabbeinu falou em hebraico. Paró não entendia hebraico.
Moshe, vamos nos lembrar que ele falava a língua do país. Vamos nos lembrar que Moshe cresceu no palácio. Ele tinha conversas com o próprio Paró. Paró viu Moshe crescendo. Eles já eram íntimos, eles já eram conhecidos e familiares. Mas Moshe, por orientação divina, Hashem falou, você vai ser como Deus e Aaron Cohen vai ser como um profeta, repassando o conteúdo das suas palavras para o Paró. Moshe não falou na língua egípcia, apesar dele ser totalmente fluente na língua do país. Moshe falou em hebraico, na língua sagrada, e Aaron Cohen traduziu para o Paró. Por que Moshe falou na língua sagrada? Antes de mais nada, porque Deus o orientou a fazer exatamente dessa forma. Mas explica a Hassidut, baseada na mística do judaísmo, a Kabbalah, etc., que a única forma de quebrar, aclipar a casca, o antagonismo, a única forma de quebrar a impureza na sua coluna cervical, quebrar por inteiro a impureza do Egito, era reproduzindo palavra por palavra e letra por letra a mensagem que Deus transmitiu para Moshe na língua sagrada, em hebraico. O poder e a santidade da língua sagrada era a única forma de quebrar com o Paró, porque o antagonismo era fortíssimo, a impureza era fortíssima, o egocentrismo da impureza era fortíssima. Vamos dizer que a maior parte da impureza da época estava centrada na terra do Egito, particularmente na devoção do ídolo do Deus homem, Deus os livre, Deus homem chamado Paró. Por isso, duas coisas o Paró não divulgava, ele escondia das pessoas. Número um, Paró não comia na frente de outras pessoas, porque Deus não come, ele comia escondido. E também ele não ia ao banheiro, porque Deus não vai ao banheiro. Mas ninguém saberia explicar, porque 5 horas da manhã ainda estava escuro, Paró diariamente entrava com a cara amarrada no Rio Nilo, e depois de meia hora saía alegre e saltitante. Ele usava o Rio Nilo como banheiro. Por isso, numa das vezes que Moshe foi falar com Paró, Hashem orientou o Moshe a se encontrar com Paró quando? Exatamente às 5 horas da manhã, quando ainda estava escuro, do lado do Rio Nilo, dando o recado ao Paró. Paró, eu sei que você usou o Rio Nilo como banheiro, porque você não passa de um pobre mortal. Curiosamente, quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, quando milhões de outros seres humanos que estavam lá no Egito, pessoas, uma mistura de povos também conseguiu atravessar o Egito, as águas se fecharam totalmente sobre o povo egípcio. Vamos lembrar que, segundo a tradição judaica, não eram somente soldados que foram perseguir, foram na tentativa de recapturar os fujões, os escravos hebreus. Na hora de perseguirem os judeus, foram homens, mulheres, idosos, crianças, famílias inteiras foram perseguir para tentar recapturar os hebreus. Os únicos que não os acompanharam foram os doentes que ficaram em casa, não podiam se locomover. E eles foram cheios, lotados, totalmente vestidos com as melhores roupas, com joias, com diamantes, com ouro, prata, rubis e esmeraldas e todas as pedras preciosas. Até os cavalos eram enfeitados com roupas e capas e placas de ouro, etc. Porque eles usaram o que eles tinham de melhor, porque naquele momento eles estavam realizando
uma devoção idólatra. Quem deu a ordem para a recaptura dos hebreus foi o Deus Paró. E quando o ídolo vivo, quando o homem Deus os livre, quando o ídolo dá a ordem, cumprir com a ordem do ídolo é uma devoção, é um ato de idolatria. Por isso eles foram, o povo inteiro do Egito foi, famílias inteiras foram perseguir, claro, encabeçadas pelos soldados com as suas bigas, etc. E que acabou ocorrendo quando se fecharam as águas do mar, na verdade houve um verdadeiro tsunami, um verdadeiro maremoto, a movimentação de placas tectônicas, a explosão de vulcão submarino lá no mar. Isso ocasionou com que as águas fossem escaldantes. Está escrito no Talmud, no Midrash, e Urashi traz essa explicação, que na hora do fechar das águas, todo o povo egípcio era jogado pelas águas escaldantes para cima e para baixo, para a superfície e depois para as profundezas do mar, o tempo todo num redemoinho incrível de águas revoltas. Aqueles que eram melhores morreram mais rápidos. Aqueles que eram perversos demoraram para morrer. Mesmo jogados no meio da água, ainda com formação de os túneis de ar que separaram as águas, ainda estavam presentes no fechar das águas. Esses túneis ainda possibilitavam com que os egípcios respirassem. Então, eles eram jogados para cima e para baixo e acabaram sendo totalmente queimados e escaldados por águas a temperaturas altíssimas, escaldantes, etc. O único a sobreviver, por incrível que possa parecer, foi o próprio Paró. Nas profundezas do mar, qual era o único egípcio que não cultuava o deus Paró? Ele mesmo. O único egípcio sabia que o deus Paró era uma farsa, era o próprio farsante, era o próprio falsário. Ele sabia que ele não era Deus, perfeitamente. Então ele se arrependeu de tudo aquilo. Ele se arrependeu de fazer uma oposição tão ferrenha à liberação do povo de Israel. Ele se arrependeu de ter martirizado gerações inteiras do povo de Israel, escravizando-os até a morte pelo sofrimento. Ele se arrependeu de tudo. Isso só foi um pensamento suficiente para fazer com que Paró sobrevivesse ao fechar das águas do mar. O centro de toda a impureza, de todo o egocentrismo, de todo o antagonismo a Deus, tinha que servir de testemunha em relação aos grandes feitos de Deus. Há duas versões para aquilo que ocorreu com Paró. A primeira é que ele passou o resto da vida viajando, perambulando pelo mundo e relatando sobre os grandes feitos do único Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Uma outra versão é que Paró viveu muito pelos poderes da impureza, ele conseguiu viver muito e uns 700, 800 anos depois, ele era o rei de Nínive, Ninvé em hebraico. O profeta Jonas, Yoná, foi admoestar a cidade. Quem era o rei daquela cidade-estado? O próprio Paró, que, apesar do povo ter se desviado de Deus, ele foi o primeiro a convencer o povo a voltar ao caminho do bem. Ou seja, além do povo de Israel ter sido liberto do exílio, lá foi a grande ocasião de enaltecer e glorificar por meio da revelação total, o único Deus que se manifestou na criação do céu, além da criação dos céus e da terra, ele se manifestou na saída do Egito. Mesmo ocorrerá, se Deus quiser, na nossa geração, com a revelação do Mashiach, subsequentemente com a ressurreição dos nossos entes queridos e, de forma definitiva, com a revelação de Deus no mundo inteiro, a qualquer momento,
e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Vai finalizar agora a primeira etapa da nossa aula. É só clicarem novamente para entrarmos no setor das perguntas. Então, mais um pouquinho, todo mundo clicando no link, linkando para voltarmos a essa mesma sala dentro de alguns momentos. Estamos aguardando a todos.